Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: por estarmos unidos com Cristo, somos mais fortes e o seu poder nos protege. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Todas as vezes que nós oramos, que nós pensamos em Deus, que nós lemos a Sua palavra, nós estamos buscando a Sua presença. E essa presença, ela inunda o nosso ser através do Espírito Santo. O Espírito que nos consola, o Espírito que dá sabedoria, o Espírito que nos acalma. É o Espírito que nós sentimos todas as vezes que nós sentimos coisas boas. Então essa união, ela só traz coisas boas para a nossa vida. Também, quando nós vivemos afastados de Deus, esses sentimentos que nós sentimos ruins, eles provam que o Senhor não está perto do nosso coração, assim como os nossos pensamentos, que são sempre negativos, sempre generalizando, sempre colocando em uma posição onde nós não suportamos mais viver dessa forma. Até contra a própria vida, nós pensamos em tirar por não suportar nem as coisas que nós sentimos, nem as coisas que nós fazemos. Quando nós nos convertemos ao Senhor, o mundo dentro de nós muda, mas lá fora, o mundo ele continua sempre o mesmo. Então as pessoas não precisam mudar para que eu possa me sentir bem. Porque o bem que eu sinto é a presença de Deus dentro da minha vida. E a sabedoria de Deus me dá uma capacidade onde eu posso suportar essas pessoas e entender a razão delas agirem dessa forma. Porque nós vivemos no meio de uma batalha espiritual. E aquilo que não incomoda aqueles que não creem em Deus, certamente incomoda a nós, que cremos no Senhor. Porque nessa batalha são lados opostos, um tentando acender a luz e a outra tentando apagá-la. E quando nós não buscamos o Senhor, nós já escolhemos um lado. O natural nosso é vir já no pecado, é vir já pelo mal. Então isso já vem de fábrica em nós. Se você não gasta tempo da sua vida buscando ao Senhor da forma que deveria, você pode ter certeza que dentro da tua vida, a maior parte dos teus sentimentos, eles são negativos, os teus pensamentos, eles são julgadores, e a forma que você interpreta a vida é um tanto quanto odiosa. Então, ao invés de buscar melhorar a si mesmo, você tenta modificar as pessoas. E esse papel não é nosso. Cada um vai ter a sua transformação, mas através da palavra de Deus, através da presença de Deus. Então nós precisamos estar unidos com Cristo. Talvez você possa estar se perguntando: poxa, mas eu não sinto que Deus está tão perto da minha vida. Porque você está falando de bons sentimentos e os meus sentimentos, eles não são bons. A questão toda é, aonde você coloca a sua confiança, a sua esperança? Quem tem te ensinado sobre Jesus? É a igreja ou é a palavra? Você tem visto Jesus no testemunho das pessoas que mudaram ou está vendo apenas aqueles Jesus que nós ouvimos falar? O Jesus que é pregado às vezes dentro da igreja, ele não é o suficiente para salvar a sua vida. Porque é muito pouco. É muito pouco. É como se você fosse na escola uma vez por semana. Será que depois de quantos anos você estaria formado? Se você se alimentasse uma vez por semana, será que seria o suficiente? Se você fosse numa academia uma vez por semana, será que você conseguiria atingir os teus objetivos e os teus resultados? Então, uma vez por semana é muito pouco. Principalmente que se você fosse quantizar a quantidade da palavra que é lida
e a quantidade de opinião que é pregada, prega-se muito mais opinião que palavra. Tudo bem que às vezes a gente olha e acha, por desconhecer, que tudo aquilo que está sendo dito dentro da igreja é realmente o que Deus pensa. Olha, pelas experiências que eu tive, é muito pouco. É muito pouco. Porém, nós precisamos de uma transformação maior, nós precisamos de uma proteção, nós precisamos ter algo além de nós mesmos. Porque o derrotado, o fracassado, nós já nos sentimos. Os vitimizados, os excluídos, os esquecidos, mas até quando nós vamos viver assim? Até quando nós permitirmos. Porque nessa batalha existe algo que talvez você não saiba. Se a gente vai lá em Efésios 6, versículo 10 a 12, a palavra do Senhor, ela diz assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Quem está dizendo essas palavras? Paulo. Paulo está dizendo à igreja de Éfeso. Então, beleza. Então vamos entender o que ele está dando de discernimento. Ele está falando o quê? Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes. Você se sente forte? Você sente que é uma pessoa que não se abala com qualquer coisa? Que quando você precisa fazer algo, você não pergunta se você quer fazer, você simplesmente vai lá e faz. Não se importa com a opinião das pessoas, é decidido nas coisas, não fica pedindo palpite, não fica reclamando das pessoas, não fica fazendo nada. Isso é ser uma pessoa forte, uma pessoa que não duvida, uma pessoa que sabe o que quer, porque Deus já disse qual era o nosso propósito e o nosso chamado, que se capacitou através da palavra de Deus, que adquiriu sabedoria com o Senhor, que perdoou tudo aquilo que estava no passado e principalmente que admitiu a própria culpa e se arrependeu dos seus pecados, ao invés de encontrar um culpado para o fracasso da própria vida, porque viver longe de Deus já é um fracasso. Então, nós nos tornamos mais fortes porque vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Então, para que eu tenha força e para que eu tenha poder, eu preciso estar unido com o Senhor, que é justamente o tema central dessa mensagem de hoje. Se você se sente fraco, se você se sente sobrecarregado, se você se sente desanimado, sente. Olha o nosso coração. O nosso coração, ele é uma bússola. E ele serve para medir uma coisa: se Deus está presente ou se Deus está ausente. Se você está num dia quente, sai fora da sua casa e vem uma brisa, como que você sabe que está ventando? Porque você sente. Ué, mas você não pode ver o vento, mas você pode senti-lo. E com Deus é a mesma coisa. Mas como nós não temos o discernimento, às vezes fica difícil entender o que o nosso coração está dizendo. Então, ao invés de eu procurar a razão das coisas que eu sinto de ruim, na falta de Deus da minha vida, eu vou tentar encontrar um culpado. E cada hora vai ter um culpado novo. E é por isso que os relacionamentos, eles não dão certo. É por isso que no nosso trabalho, muitas vezes a gente perde as oportunidades que Deus nos dá. Porque a gente quer simplesmente receber. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para ser tratado com injustiça na maior parte do tempo. Porque o mal, ele vai tentar nos humilhar para ver se nós saímos da unção e começamos a agir da forma que ele quer. Então ele vai colocar em situações
onde a nossa fé ela pode ser demonstrada e o resultado da nossa vida precisa ser o amor. Então, por estarmos unidos de Cristo, nós recebemos força e poder. Então eu não me importo com o que os outros falam, não importa a palavra das outras pessoas, elas não me humilham, porque elas não significam nada. É como se um estrangeiro estivesse conversando comigo e eu não fosse capaz de entender as coisas que ele diz. Uma pessoa sem Deus, para mim, é um estrangeiro que eu não consigo entender o que ele diz e nem o que ele fala, porque não faz o menor sentido. Então eu não preciso provar a verdade que Deus me ensinou, porque o próprio Deus está na minha vida, já é uma prova que as coisas que eu acredito são as certas. E como eu sei? Através dos meus sentimentos. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. O Espírito Santo é a nossa proteção, é uma armadura. Se a gente olha aquela época medieval, que a gente vê os cavaleiros, o que eles vestiam para ir numa batalha? Uma armadura. Por quê? Porque se algo atingisse, não iria machucá-los. Mas isso quer dizer que eles não seriam atingidos? Não, quer dizer que eles não seriam machucados. Nós seremos atingidos o tempo todo. Vai nos machucar? Não, porque a armadura de Deus nos protege, o conhecimento do Senhor nos protege, nós entendemos as estratégias de Satanás. E por que Deus nos deu essa armadura? Para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Então olha a batalha espiritual acontecendo aí. Ou você acha que porque você não acredita em Deus, isso não vai acontecer com você? Você já está do outro lado. E aí você sabe para que você vai usar a tua vida? Para destruir a vida de outras pessoas. E talvez você esteja aí falando que você não esteja fazendo mal para ninguém, só fazendo as tuas próprias escolhas. Mas se você fere o teu pai e a tua mãe, você não honra o teu pai e a tua mãe. Isso é um mandamento de Deus. Se você acha que porque o teu cabelo é colorido, porque você acha que você ama mais as pessoas, porque existem pessoas que são duras, que as pessoas não entendem, essas pessoas que são tóxicas. E aí? Então você criou uma bolha onde você acha que a tua razão é. Só que essas pessoas que talvez você julgue, por talvez não ter tanto estudo quanto você, mas tem a sabedoria de Deus dentro do coração, porque essas pessoas, elas não fogem à luta, elas não fogem à responsabilidade. E talvez por elas não aplaudirem as coisas que são do seu próprio interesse, as formas que você quer destruir a si mesmo, porque eles querem te dar algum valor, essas pessoas elas acabam não tendo uma utilidade para você. Nós estamos acompanhando uma tragédia, já falei sobre isso domingo, um pouco de discernimento sobre as coisas que acontecem. E no fim, quem está lá ajudando as pessoas? São justamente aqueles que foram criticados. Os grossos, os tóxicos, os rudes, tudo aquilo de ruim. Então a gente tem que aprender que para Deus o importante não é aquilo que nós pensamos, mas são as coisas que as pessoas fazem. E aqueles que puderam aceitar o chamado de Deus, eles estão lá, vivendo coisas que não são fáceis. A gente vai num velório e já acha ruim de ver uma pessoa, que muitas vezes a gente conhece ou não, mas você imagina você estar dentro de um lugar onde tem diversos animais, diversas pessoas que já perderam as suas vidas e estão ali à deriva. E essas pessoas, simples, assim como eu e você, escutaram um chamado do Senhor e estão lá, ajudando as outras pessoas a encontrarem pelo menos uma luz no meio desse mundo. E o diabo, ele vai montar um monte de armadilha, ele vai falar de um monte de coisa. E a maior armadilha hoje em dia são os relacionamentos, como nós falamos ontem, onde Deus não está dentro dele. Se a gente olha na Bíblia, tem um exemplo também disso, Sansão e Dalila. Todos os relacionamentos de Sansão levavam ele para o buraco o tempo todo. O tempo todo. E você acha que é o amor humano que vai salvar a tua vida. Quem salva a nossa vida
é Jesus Cristo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Então nós não estamos lutando contra as pessoas, nós estamos lutando contra o diabo que está dentro das pessoas. E é por isso que quando uma pessoa se arrepende, o diabo sai dela. E é isso que nós precisamos entender. Quando uma pessoa ela se arrepende e aceita o Senhor, ela começa a lutar do lado certo. Enquanto ela não faz isso, ela está lutando do lado errado. Então nós não estamos lutando contra as pessoas, mas contra os espíritos que estão dentro dessas pessoas. Por isso que Jesus ele diz, que ele fala nova das velhas criaturas. O corpo é o mesmo, mas o espírito é outro. Assim como a tua vida tem mudado conforme você tem se convertido e buscado ao Senhor, o diabo tem saído da tua vida, você já não é mais uma armadilha para a vida das pessoas, você é aquele que vem para ajudar. Isso não nos torna melhor que ninguém e nem nos dá o direito de nada, porque nós nem queremos esse direito. Nós nem queremos. E o finzinho ele diz assim, que dominam os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Não adianta a gente querer ficar esperando alguma coisa do mundo, porque o mundo não tem nada para oferecer. Se você está apegado demais a essa vida e tem medo de morrer, você prefere viver no inferno e no meio da escuridão que no céu? Não tem o menor sentido. É total falta de sabedoria isso. Se a gente continua lendo a palavra lá em Efésios 6, versículo 13, 17 e 18, a palavra do Senhor diz assim: por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhe dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Deus está falando, olha, chegou a hora. Pega a armadura que eu dei a vocês, porque vai chegar um dia que vocês vão ter que enfrentar o mal. Vocês vão ter que enfrentar as forças do mal. E a primeira força do mal está dentro de nós mesmos. Quando nós olhamos as nossas atitudes e nos envergonhamos. Quando nós olhamos o nosso passado e as coisas que nós fazemos e nos envergonhamos. Quando nós olhamos a razão que nós fizemos muitas coisas e nos envergonhamos. Quando nós olhamos as mentiras que nós contamos e nos envergonhamos. Então o primeiro vilão que eu tenho que encontrar, a primeira batalha que eu tenho que vencer é matar o meu eu, para que Deus ele possa crescer dentro de mim. Porque enquanto não tem arrependimento, enquanto eu acho que é o outro que precisa mudar, enquanto eu acho que o outro tem que me pedir perdão, enquanto eu acho que as coisas têm que ser como eu imagino e não como Deus coloca dentro do meu coração. Lembra de novo, como estão os teus sentimentos? Se algo tem te perturbado, é sinal que Deus quer que você faça algo por Ele. Principalmente se o resultado disso vai ser amor e perdão. E perdoar não é continuar junto. Perdoar é seguir em frente. Perdoar é encontrar onde estão os bons sentimentos dentro de você. Porque nessa batalha espiritual nós não vamos conviver com o mal de forma pacífica. Vai sempre ficar um atacando o outro. E o mal, ele ataca até aqueles que são deles. Ele é perverso. Então se você pensa que pelo fato de você ser do mal, ele não vai falar mal de você, ele não vai te prejudicar, talvez naquele momento não, mas vai chegar um momento onde ele vai descarregar o mal também dentro de você. Porque cada um só pode dar ao outro aquilo que ele tem para si mesmo. Vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Outro dia nós falamos que nós não somos um povo que volta atrás. Nós não recuamos.
nós vamos passar por todas as coisas firmes. Se você está até hoje de pé, é graças a Deus. Porque se dependesse das pessoas, você já tinha caído faz tempo. E é por isso que nós insistimos em anunciar esse evangelho. Porque esse evangelho é a armadura de Deus. É Ele quem protege os nossos pensamentos. Vocês receberão a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito lhe dá. Então é através da palavra de Deus que nós vamos nos defender. É justamente ela que nós usamos nos nossos pensamentos para encontrar a verdade. É a palavra que nós usamos sobre a nossa vida para encontrar o caminho. É a salvação que nós cremos em Jesus Cristo que alimenta a nossa fé. E nós não vamos recuar e nós vamos lutar até o fim. Porque a recompensa nenhuma outra pessoa ou nenhuma outra coisa pode nos dar. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. A oração, ela precisa ser sempre. Oração não é reza. Reza é você ficar repetindo algum tipo de coisa que você aprendeu de alguém. Oração é você conversar com Deus. E Deus está dizendo, olha, vocês precisam conversar comigo. Vocês precisam pedir ajuda nos momentos de necessidade. Então eu estou no meio de alguma coisa, eu tenho que pedir para Deus sabedoria, para que Deus me dê discernimento. Tenho que agradecer a Deus, orar também é agradecer. Tem gente que só vive pedindo, só lembra de Deus nos momentos de enfermidade, nos momentos de doença, nos momentos onde a vida de outra pessoa está em risco ou a sua própria vida está, quando o seu conforto, a sua comodidade estão ameaçados. Porque família muitas vezes é sinônimo disso, né? De comodidade. Não é lugar de amar, não é lugar de ser a casa de Deus, não é lugar de nada. É lugar de comodidade. É lugar de procurar nos momentos de crise. E nós temos que valorizar os nossos pais. Nós temos que valorizar aquelas pessoas que, assim como aquelas pessoas que eu citei lá de trás, que estão lá ajudando as pessoas no meio de um desastre. Aqueles que nós julgamos como os ignorantes, como os tóxicos, como aquilo. Porque essa onda de hoje em dia, esse woke, esse ESG que a gente vê por aí, essa ideia de salvar a mãe Gaia, ela não leva ninguém a lugar nenhum. Porque esse mundo ele já está na escuridão e não tem nada que nós possamos fazer para salvá-lo. O que a gente vê hoje lá já acontecia faz tempo. Só que é muito fácil a gente querer culpar alguém, né? Quem que gosta de culpar as pessoas? Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Isso é algo curioso, porque eu já compartilhei com vocês que às vezes a gente está entrando em algum lugar e a gente começa a entrar em oração e quem está guiando isso? É o Espírito Santo. Você está entrando em algum lugar, cantando um louvor, ou está ali no meio de uma situação que você está ouvindo coisas que você não precisava ouvir, começa a conversar com Deus. É o Espírito Santo nos guiando, nos mantendo firmes, fortes, sabendo aonde nós colocamos a nossa confiança. Nós não vamos largar da mão de Deus para querer provar alguma coisa para alguém, principalmente numa batalha espiritual, que nós sabemos que do outro lado só tem armadilha, só tem maldade, só tem escuridão. Fiquem alertas e não desanimem. Então Deus já está dando para nós a receita. Coisas vão acontecer o tempo todo. Vai chegar no nosso coração? Não. Nós vamos lutar até o fim. Para mim poder ter a espada do Espírito, tem que ter o quê? A palavra. Como que eu tenho a palavra? Lendo a Bíblia. Você está lendo a Bíblia? Então lê, começa lá em Mateus. Sempre falo também a mesma coisa, quem ouve recorrente fica até cansado. E espero que se você escute recorrente, você já esteja lendo também, né? Porque Deus tem te incomodado a fazer isso se você não toma uma postura. Tem um número do WhatsApp aqui, pode mandar uma mensagem nele pedindo o aplicativo da Bíblia, é gratuito. Tudo que a gente oferece aqui é gratuito, tá? Nós não vamos vender nenhum curso, não vai ter uma pegadinha, nós não queremos o teu dinheiro, não queremos nada. Você não pode nos oferecer nada. Quer oferecer alguma coisa? Oferece para Deus. Oferece o seu amor, a sua gratidão, o seu reconhecimento a Jesus. Se você tem recebido algo hoje de nós, é porque Jesus nos deu
para que assim nós possamos dar a vocês, porque a palavra diz: de graças recebeis, de graças dará. E é essa graça que nós partilhamos com vocês. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que você reavalie as pessoas. Reavalie as pessoas pelo comportamento, não pelas coisas que você aprendeu pela mídia, pela internet, isso. Porque eu vejo muita rotulação. Rotulação. Não é assim que funciona. Se você está julgando as pessoas, é o diabo que está dentro de você. Porque Deus nos ensinou a olhar com misericórdia, com amor, a amar os nossos inimigos, a ir buscar aqueles que estão sem Ele, a lutar essa luta e até o fim nós vamos ficar firmes. Os teus sentimentos são a chave de tudo aquilo que você procura. Entenda o teu coração. Quando o teu coração não estiver bem, ora a Deus. Leia a palavra de Deus. Escute louvores. Escute os devocionais. Testemunhe sobre Jesus a vida de outras pessoas. Partilhe essa mensagem com outras pessoas. Todos os dias você tem que ouvir, você tem que ler, você tem que fazer. Busque, esteja unido com o Senhor. Porque é por causa disso que nós nos sentimos fortes. E é por causa disso que nós somos protegidos. E aí nós não temos mais dependência, nem emocional, nem química, nem de remédio, nem de nada. Nós somos curados pelo amor de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.